Você já teve que fazer um print no meio do seu código do projeto Django para debugar? Fica aí que eu vou te mostrar como debugar suas aplicações de uma maneira muito mais elegante utilizando o Django Debug to Bar. E aí, pessoal, então vamos lá para o código, né? Para a gente não ter que ver esse exemplo aqui de como utilizar o Django Debug to Bar do zero, né, ter que criar um projeto novo, eu já vou trabalhar com um projeto base. E na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link para o repositório do GitHub. Lá basta vocês clonarem esse repositório para a máquina de vocês e abrir o projeto na IDE ou editor de código-fonte da sua preferência, tá? Nesse projeto aqui, basicamente o que a gente tem seria ali uma aplicação bem simples sobre uma plataforma de vagas de emprego. Então aqui a gente tem duas apps, que é a app de skills, né, que seriam as habilidades como Python, Django, Java e por aí vai, e a app de jobs, que gerencia as vagas de emprego propriamente dita. Uma vez que você esteja com um projeto aberto, basicamente a gente precisa preparar um ambiente. Então, no caso, a gente precisa criar um ambiente virtual, ativar esse ambiente virtual e instalar as dependências do projeto. Então, olha só, vou abrir aqui o terminal, vou abrir o próprio terminal integrado do VS Code. Para criar um novo ambiente virtual, a gente executa Python -m venv.venv, né? Então, eu estou executando o módulo venv do Python e criando, então, um ambiente virtual chamado .venv. Então, ele vai criar aqui a pastinha .venv na máquina. Uma vez que o ambiente virtual tenha sido criado, a gente precisa ativar ele. Então, aqui no Linux, no caso, o comando é source.venv/bin/activate. No Windows, o comando vai ser um pouco diferente, vai ser, no caso, .venv/bin ou scripts /activate. Então, esse é o comando aqui no caso do Windows, tá? Mas, provavelmente, você já sabe disso. Acredito que você já tem algum tipo de experiência com o Django. Ambiente virtual ativo, a gente precisa, então, instalar as dependências, né, que estão listadas aqui no arquivo requirements.txt. Então, para esse projeto, por enquanto, tem apenas o Django, o Crisp Bootstrap 5 e o Django Filter. Então, basta aqui eu executar pip install -r requirements.txt. Então, ele vai pegar tudo que está dentro do arquivo requirements.txt e fazer a instalação. Então, beleza, as dependências já foram instaladas. Antes da gente continuar, quero te falar que esse conteúdo é apenas uma pitada perto dos mais de 300 cursos que ministramos na TrenoWeb. Somos uma escola para desenvolvedores com assinatura on demand, tipo a Netflix, saca? Onde você assina por um preço baixo e tem acesso a tudo e assiste no seu tempo. Além do tema dessa aula, nós temos cursos e formações completas em back-end e front-end. Pro vídeo, mas fica até o final que ainda temos muita coisa legal para ver. Agora a gente pode então realizar a migração do banco de dados. Então, para isso, Python manage.py migrate. Ele executa aqui todas as migrações. E para a gente poder ter algum dado para trabalhar, eu já deixei aqui um arquivo chamado dump.json, que é basicamente um arquivo JSON com vários dados aqui que serão preenchidos no banco. Então, é um arquivo relativamente grande. E para carregar esses dados no banco de dados, a gente executa aqui Python manage.py load data e o nome do arquivo que é dump.json. E pronto, os dados já foram carregados. E beleza, com isso a nossa aplicação já está pronta para ser executada, então eu posso executar aqui o Python manage.py run server. Vou vir aqui no navegador e acessar localhost na porta 8000. E tá aqui, essa é a nossa aplicação. É uma aplicação relativamente simples, tá? Basicamente a gente tem aqui uma listagem de vagas. Se eu clicar no nome de uma dessas vagas, eu vou então para a página de detalhes dessa vaga e eu posso voltar. É só isso, tem essas duas únicas rotas na aplicação. Além disso, tem aqui um formulário para a gente poder fazer filtragem de dados. E isso aqui é utilizando a biblioteca Django Filter. Inclusive tem um vídeo já aqui no canal falando sobre essa biblioteca, tá? Só que aqui é o seguinte, por mais que a aplicação esteja funcionando, o problema maior aqui, e que a gente vai resolver utilizando o Django Debug to Bar, é que eu não tenho nenhum tipo de informação sobre o que está acontecendo, né? Eu não sei dizer, por exemplo, qual é o template da aplicação que está sendo carregado, quanto tempo demorou para essa página ser carregada, né? Para essa requisição ser processada. Eu não sei quais são as consultas no banco de dados que estão sendo feitas. Eu não tenho dados mais detalhados sobre a requisição ou sobre a resposta que foram retornadas. Por mais que eu consiga ter acesso a isso, mas não é de maneira simples, né? Eu precisaria utilizar alguns comandos específicos lá dentro do Django Shell, ou utilizar o próprio DevTools, o navegador, ou então ter que fazer algum tipo de verificação no próprio código. O legal é que se eu tivesse alguma forma de verificar tudo isso de uma única só vez, né? De forma fácil aqui na própria página. E é para isso justamente que serve o Django Debug to Bar. Então, olha só, eu vou abrir aqui uma outra janela do navegador e vou pesquisar por Django Debug to Bar. E aqui a gente tem um link da documentação, que é django-debug-to-bar
.readthedocs.io. Eu vou deixar esse link aí na descrição do vídeo, tá? E aqui, basicamente, se eu vier na parte de installation, eu tenho todo o passo a passo de como fazer a instalação e configuração de Django Debug to Bar dentro da minha aplicação Django, tá? Então, olha só, primeiramente, a gente precisa instalar ele através do pip install Django Debug to Bar. Então, eu vou copiar aqui o comando, vou vir no terminal, parar aqui o servidor e... opa, ele não copiou, eu acho. Pip install Django Debug to Bar. Então, beleza, ele instalou aqui super rápido, porque eu já tinha essas informações em cache. No teu pode ser que demore um pouquinho mais para fazer essa instalação, mas com isso a biblioteca já foi adicionada. E aí, olha só, ele fala para a gente checar alguns pré-requisitos. Para o Django Debug to Bar funcionar corretamente, a gente precisa garantir que a app Django Contrib Static Files esteja adicionada dentro do meu array de installed apps, e também eu tenho uma configuração chamada static _url com a informação static barra, né? Isso aqui já é padrão, tá? Então, se você não fez nenhum tipo de alteração dessas configurações, isso aqui já vai estar configurado. Inclusive, a gente pode dar uma olhada, olha. Vamos aqui em Setup, Settings.py. Se eu venho aqui na minha Django Apps, né? Porque eu deixei separado, não gosto de deixar tudo dentro dessa installed apps, eu separo em 3 listas diferentes. Se a gente vem aqui em Django Apps, nós temos aqui a django.contrib.staticfiles. E também, lá para o final do arquivo, a gente vai ter aquela configuração chamada static _url. Como eu disse, isso aqui é padrão, quando você cria um novo projeto Django, isso aqui já vem desse jeito, tá? Outra coisa que ele fala para a gente garantir é em relação à configuração de templates. Ele diz que eu tenho que ter como back-end da minha template engine a Django Templates e a configuração AppDirs tem que estar marcada como True. Se eu voltar aqui no settings.py, subir aqui a parte de templates, tá aqui, ó, back-end, Django Templates, template.backends.django.django templates. Então, tá correto. E a configuração AppDirs também tá como True. Então, isso aqui também já está funcionando corretamente. E por fim, por final, né? Depois ele pede para a gente instalar a app dentro das nossas installed apps, que é chamada de debug _ to bar. Então, vou copiar aqui esse código, vou subir aqui nas minhas configurações, né? Bastaria colocar aqui dentro de installed apps, mas como eu disse, eu gosto de separar, então aqui eu vou colocar dentro de third party apps. Então, Django to bar, beleza. E por fim ainda tem mais 2 etapas, né? Depois eu preciso configurar as URLs do Django Debug to Bar. Então ele precisa que eu tenha essa URL aqui configurada, olha. Que é essa URL dunder debug, onde ele vai incluir as rotas que estão dentro de debug _ to bar.urls. Então eu vou copiar aqui esse trecho de código. Vou vir aqui na URL principal da aplicação, né? E vou adicionar essa linha, né? Então path dunder debug include debug to bar.urls. E depois a gente precisa configurar um middleware que ele disponibiliza, que é esse debug to bar.middleware.debug to bar middleware, tá? Então vou copiar aqui esse código. Vamos lá para o settings.py e vamos procurar aqui a configuração de middleware, tá aqui, ó, essa configuração aqui. Então basta dentro dessa lista eu adicionar mais esse middleware, que é um middleware específico do Django Debug to Bars. E sim, por último, eu preciso configurar isso aqui chamado de internal APIs, né? IPs, na verdade. Esse internal IPs é basicamente quais são os IPs que o Django Debug to Bar vai aparecer. Então, se a aplicação estiver sendo acessada por qualquer IP que não seja esse aqui, ou seja, o IP localhost, é o IP da própria máquina, a aba do Django Debug to Bar não vai aparecer, o que é o ideal para que ela só apareça em ambiente de desenvolvimento, né? Então, posso só copiar aqui todo esse trecho, voltar no settings.py e lá no final do arquivo, não precisa ser no final, mas eu gosto de colocar no final, incluir essa configuração. Então, definir aqui quais são os IPs internos para qual a aba do Django Debug to Bar vai aparecer. E depois é isso, né? Basicamente, a gente precisa fazer mais nada de configuração. Posso executar a aplicação. Então, Python manage.py run server. Beleza. Vamos voltar aqui na nossa página e atualizar. Então, olha só, ela carregou e veja que apareceu aqui essa barra, que é a barra do Django Debug to Bars. Se ela não aparecer assim, provavelmente ela vai estar dessa forma, tá? Só o ícone dele, basta clicar que ele vai expandir. E agora a gente tem várias informações sobre essa requisição específica, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui informações de histórico, onde eu consigo ver todo o histórico das rotas que foram acessadas. Então, olha só, eu vou clicar aqui em DevOps e depois vou voltar. Se eu clicar novamente, depois que ele carregar, né? Porque aquela página ela vai demorar um pouquinho para carregar por conta da quantidade de dados que ela está buscando no banco. Mas se eu vim aqui em histórico, olha só, eu tenho todo o histórico de rotas que foram acessadas, né? Então, acessei /jobs, depois acessei /jobs/1 e depois acessei /jobs de novo.
E aqui eu consigo, inclusive, expandir para ver se eu tenho dados na requisição e consigo fazer algumas ações para, no caso aqui, voltar para aquela rota específica, né? Tenho versões, então eu consigo ver quais são as versões das bibliotecas que eu estou utilizando. Então, tem a versão do Django, do Python e das bibliotecas que eu adicionei, no caso, o Crispy Forms, o Debug2Bar e o Django Filters. Além disso, eu tenho o tempo, né? O tempo que demorou para processar essa requisição. Então, qual foi o tempo utilizando a CPU do usuário, a CPU do sistema, o tempo total de CPU que foi processado. Consigo ver aqui, por exemplo, um cronograma, né? Tipo uma linha do tempo aqui sobre o que aconteceu, desde o processo de domain lookup, para ele fazer ali a verificação do domínio, fazer a conexão com o servidor, realizar a requisição, devolver a resposta, fazer o carregamento do DOM e por aí vai. Tenho informações sobre as configurações do projeto, então consigo ver todas as configurações da minha aplicação aqui de forma muito simples. Consigo ver informações sobre os cabeçalhos, tanto da requisição, né, todos os cabeçalhos que foram enviados na requisição, quanto os cabeçalhos que foram devolvidos na resposta, e inclusive configurações específicas sobre o ambiente do WSGI. Consigo ver todas as informações que estão aqui dentro da request, então o que foi enviado como argumento, né? Então, por exemplo, eu sei que no cookie aqui dessa requisição eu tenho o CSRF token, por exemplo. Se tiver dados de GET, eles vão aparecer aqui, se tiver dados de POST, eles também vão aparecer aqui. Uma informação bem legal, eu tenho essa aba de SQL, onde eu consigo ver as consultas que foram realizadas no banco de dados, tá? E eu consigo vê-las de forma como foi gerada no banco de fato, tá? Então eu consigo ver o código SQL mesmo que o Django RM gerou. Inclusive a gente já até sabe o porquê que essa página está demorando tanto para carregar, né? Ela fez um total de 1.002 queries lá no banco. Então isso aqui já é um ponto que eu posso olhar para melhorar, né? Tá fazendo queries demais no banco e por isso que a página está demorando tanto para ser carregada. Mas, continuando, a gente consegue ver os arquivos estáticos que estão sendo carregados nessa aplicação, né, nessa rota específica. Consigo ver quais são os templates que estão sendo renderizados, não todos os templates que foram processados aqui para essa requisição. Se eu tiver alguma informação de cache, né, guardada em cache, também vai aparecer aqui. E todos os signos que foram processados do Django durante essa request, tá? Então, olha só. De uma forma simples, eu tenho informações bastante preciosas aqui sobre o que está acontecendo por baixo dos panos durante o simples processamento dessa requisição. E, inclusive, eu já consigo entender, né, de forma rápida por que essa rota está demorando tanto para carregar, né? Ela está demorando bastante. No caso aqui, ela demorou 6.469 milissegundos. Então, eu tenho 6 segundos ao todo para processar essa requisição. Bastante coisa. E isso está acontecendo justamente porque eu tenho muitas consultas no banco, né? E se a gente for olhar essas consultas do banco de dados, se você já tem um pouquinho mais de experiência com back-end, principalmente utilizando RMs, provavelmente você já sabe o que é isso aqui. Isso aqui é um problema chamado de N+1, porque eu tenho carregamento de dados que são de tabelas relacionadas, né? Então eu estou fazendo uma primeira consulta para buscar todas as skills, e depois eu tenho uma consulta para buscar todas as jobs, né? Todas as vagas de emprego. E aí, para cada um desses jobs, ele faz a consulta para pegar quais são as skills relacionadas a esse job. E no Django, para a gente resolver isso, é bem simples. Só para a gente poder ver a resolução disso, né? Eu vou vir aqui na minha app jobs, views, e aqui onde eu tenho esse meu job list. Depois de eu fazer um job.objects.filter, eu coloco aqui um ponto no final, prefetch related, e aqui eu coloco a string skills, né? Então, basicamente, o que isso aqui vai fazer é um join, tá? Então, ele vai fazer um join com a tabela de skills para buscar os dados de uma única só vez, né? Uma única consulta. Se eu voltar para a aplicação, né, para minha página, atualizar, veja que ela já carregou muito mais rápido, a gente conseguiu diminuir para 1119,88 milissegundos, ou seja, 1 segundo e pouquinho. Ainda não é a melhor performance possível, ainda dá para melhorar bastante isso aqui, mas já teve um grande performance em relação ao tempo anterior. E agora eu estou realizando apenas 3 consultas no banco de dados, somente com aquela adição de linha de código, né? Então eu estou fazendo uma consulta para buscar todas as skills, uma consulta para buscar os jobs, e depois eu faço só uma consulta com o join para buscar os dados relacionados, né? Então ele não está fazendo mais uma consulta para cada um dos jobs que foram encontrados. Então a aplicação já teve uma melhoria de performance gigantesca, e eu consegui fazer isso porque através do Django Debug2Bar eu consegui identificar qual era o problema, né? Qual era o problema principal, que no caso era a quantidade de consultas SQL, beleza? Então é isso, o Django Debug2Bar é uma ferramenta extremamente simples de ser adicionada no projeto, viu que eu não precisei escrever nenhum tipo de código assim muito complexo, basicamente foi adicionar essa app dentro do meu Django, configurar aqui um URL e fazer uma configuração lá dentro do settings.py, que é no caso do internal IPs, né? E pronto, com isso eu já tenho essa ferramenta aqui que pode me trazer bastante informação interessante sobre a aplicação e me ajudar a resolução de problemas, a conseguir debugar a aplicação de maneira mais assertiva, beleza?
Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a Trinoweb é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores e temos mais de 15 anos de experiência no mercado. Isso sem contar os mais de 200 mil devs formados com a gente. Na Trinoweb você vai aprender as principais linguagens e tecnologias do mercado. Tudo isso dividido por área e nível técnico, e com suporte direto de professores especialistas. Então, se você quer se tornar um desenvolvedor de alto nível, utilize o cupom exclusivo que está no link da descrição. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que está estudando programação. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!